Olá, eu sou a professora Daniele da Universidade Federal da Fronteira Sul e estou aqui para trazer para vocês, então, a continuidade da nossa discussão a respeito de método e metodologia científica. Essa aula faz parte de um conjunto de aulas desenvolvidas para a disciplina de iniciação à prática científica. Nós falamos a respeito da crença de que o conhecimento científico é fonte de verdades absolutas, de certezas, né? E por isso supõe-se, então, haver um método para alcançar esse conhecimento seguro. Mencionamos 3 tipos de conhecimento elencados por Aristóteles, quais sejam o conhecimento por experiência sensorial direta, o conhecimento técnico e o conhecimento teórico. Nessa ocasião, nós falamos que, para ele, o conhecimento teórico é o que mais se aproxima da nossa definição de conhecimento científico. Mas também, colocando numa perspectiva mais contemporânea, o conhecimento científico englobaria também a definição que ele traz de conhecimento técnico, então seria tanto o técnico quanto o teórico. Nós vimos que essa crença na ciência como fonte de verdades absolutas é falha, que os conhecimentos científicos são provisórios, históricos, datados, que uma teoria científica pode servir muito bem para explicar determinado fenômeno, mas em algum momento ela pode eventualmente ser falseada, né, a partir de outras experiências, outras experimentações, e com isso ela simplesmente fica no seu tempo, e uma nova teoria surge, então, para explicar o mesmo fenômeno. Nós diferenciamos as teorias fenomenológicas e as teorias explicativas ou construtivas, a partir da referência de Chibene, 2006, e também de alguns exemplos de pesquisas na área de nutrição, de ensino de ciências e também na área da saúde de uma maneira geral. Nós falamos sobre o problema da indução, nós relembramos o que era a proposição indutiva, que mostra, então, esse problema da indução para a gente que todas as afirmações universais sobre a natureza são irredutivelmente falíveis. É sempre possível que surja uma proposição específica que venha a contradizer uma teoria geral. Nós então paramos nesse slide que pergunta: mas e os métodos científicos? Bom, nós vimos um artigo pautado na fenomenologia, na hermenêutica, nós vimos um artigo que utilizava como metodologia a etnografia, outro que utilizava da revisão de literatura, enfim. Então, na discussão que tivemos na primeira parte da videoaula, já existe aí alguma caracterização de métodos e metodologias científicas. Especialmente, nós também falamos ao final da indução, do problema da indução, né? E aí falamos do método indutivo. Mas existem mais, existem outros, né? Nós vamos falar aqui, então, hoje a respeito do método dedutivo, do método hipotético dedutivo, do método dialético, e vamos ver que ainda assim não acaba o assunto, ainda assim existem vários outros métodos para se estudar e se trabalhar. Então, só para resgatar a nossa discussão, né, nós vimos e conversamos já a respeito do fato de que as ciências, elas utilizam de vários métodos no processo de construção de seus conhecimentos. E esses métodos, então, são caminhos a serem percorridos pelos cientistas para obter o conhecimento de determinados fenômenos que sejam do seu interesse. Segundo o filósofo da ciência Mário Bunge, o método seria uma estratégia geral de toda a pesquisa científica, melhor explicada em um conjunto de 9 passos. Então, agora nós vamos conhecer esses 9 passos do método científico elencados por Bunge. O primeiro passo seria o descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos. Seria, então, tentar descobrir aquilo que não foi estudado ainda a respeito de um fenômeno que se apresenta, a respeito de uma situação que se apresenta, ou a respeito de um tema novo que vocês estão querendo estudar. Depois disso, faça a colocação precisa do problema. Precisa-se, então, delimitar bem certinho qual é o problema de pesquisa a ser estudado, a ser averiguado.
Ou então, pode-se também recolocar um velho problema à luz de novos conhecimentos. A gente chama isso, por exemplo, de dar um novo olhar para um problema já conhecido, utilizando muitas vezes uma técnica diferente para explorar esse conhecimento, um referencial teórico novo que surgiu, né? Enfim, então usando uma nova abordagem, né? Então a gente olha para o mesmo problema, mas com uma lente diferente, uma lente nova. O terceiro passo seria, então, a procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. É aquela busca do que já é conhecido sobre aquele problema, do que já existe de conhecimento produzido a respeito daquilo que se quer investigar. Por quê? Porque nós não queremos desenvolver uma pesquisa que já existe, nós não queremos incorrer em plágios, né? Então, nós vamos buscar toda a base teórica que a gente puder, a base empírica, enfim, a gente vai buscar toda a informação que a gente puder no meio científico, né? Para que a gente possa, então, ver e compreender melhor essa lacuna, esse problema que nós estamos tentando investigar. Ele também fala, então, que o próximo passo seria a tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados no passo anterior. Depois, a invenção de novas ideias quando necessário, né? Então, novas hipóteses, novas teorias e até novas técnicas. Depois, a obtenção de uma solução do problema com o auxílio do instrumental conceitual ou empírico disponível. E no 7, uma investigação das consequências da solução obtida. Em se tratando de uma teoria, procura de prognósticos que possam ser feitos com seu auxílio. Então, a procura de novas soluções, por exemplo, que possam vir a ser explicadas através dessa teoria que está se colocando. Em se tratando de novos dados, exame das consequências que possam ter para as teorias relevantes. Então, nesse segundo caso seria, para uma teoria já existente, encontramos novas informações, encontramos novos dados. Então, cabe agora analisar como é que esses dados vão se relacionando com essa teoria já existente ou não vão, para saber, né, então, o que se tem de novidade aí. O passo 8 é a prova da solução. Confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente. O 9 seria a correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta, se este for o caso. Esse é, naturalmente, o começo de um novo ciclo de investigação. Então, a partir do momento que nós conseguimos construir uma compreensão sobre o problema de pesquisa que nós tínhamos, é muito provável que novos problemas venham a surgir, novos olhares, novas possibilidades de investigação. E aí, o ciclo recomeça. Nós falamos, então, já um pouquinho, né, como eu já mencionei, sobre o método indutivo. Eu só queria trazer uma síntese aqui, que é um pouco diferente, né? Eu trago aqui a referência de Marconi e Lakatos, e anteriormente eu havia trazido para vocês a referência de Chalmers, tá? Então, o método indutivo já sabemos, a partir de premissas particulares, estabelecem-se conclusões gerais. As premissas verdadeiras levam a conclusões provavelmente verdadeiras. Por quê? Se essas premissas verdadeiras são sempre particulares, elas não conseguem garantir que uma nova premissa particular venha a aparecer e contradizer, então, né, o conhecimento que se tinha. Certo? Marconi e Lakatos dizem, então,
que devemos considerar 3 elementos fundamentais para toda indução. Isto é, a indução realiza-se em 3 etapas. A primeira, observação dos fenômenos. A segunda, descoberta da relação entre eles. E a terceira, generalização dessa relação. Nessa última etapa, generalizamos a relação encontrada na precedente entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos, e muitos, inclusive, inobserváveis, impossíveis de serem observados. Marconi e Lakatos também nos dizem que a utilização da indução leva à formulação de 2 perguntas. A primeira seria: qual a justificativa para as inferências indutivas? Bom, temos expectativas e acreditamos que exista certa regularidade nas coisas, e por esse motivo o futuro será como o passado. A segunda pergunta: qual a justificativa para a crença de que o futuro será como o passado? Né? Esta última afirmação que foi feita ali na resposta da pergunta A. Então, elas dizem, são principalmente as observações feitas no passado. E aí temos aqui um exemplo. Se o Sol vem nascendo há milhões de anos, pressupõe-se que nascerá amanhã. Portanto, as observações repetidas, esse é um ponto importante, tá? Essas observações feitas no passado geram em nós a expectativa de certa regularidade no mundo, no que se refere a fatos e fenômenos. Por este motivo, analisando-se vários casos singulares do mesmo gênero, estende-se a todos do mesmo gênero as conclusões baseadas nas observações dos primeiros, através da constância das leis da natureza, ou do princípio do determinismo. Então, esta ideia de que a partir do passado pode-se prever e descrever o futuro para um determinado fenômeno, equivale, então, à interpretação determinista da natureza. Isso é o que tínhamos para falar a respeito do método indutivo. Agora, eu quero trazer mais algumas informações a respeito do método dedutivo. Nós já estudamos esse assunto na nossa aula sobre ciência e pseudociência. Se vocês quiserem, podem voltar um pouco lá e resgatar aí algumas informações. Mas, então, seria aquele método, né, que partindo de premissas gerais, estabelecem-se conclusões particulares. O argumento dedutivo, ele reformula ou enuncia de modo explícito a informação já contida nas premissas. Os 2 tipos de argumento, né, o indutivo e o dedutivo, eles têm finalidades diversas. O dedutivo tem o propósito de explicar, portanto, né, o conteúdo das premissas, enquanto o indutivo se propõe a ampliar o alcance dos conhecimentos. Assim, muitas vezes vai ser mais interessante utilizar um ou o outro, dependendo do que nós queremos atingir, né, com a nossa investigação. Mais uma vez, eu resgato aqui o que seria o raciocínio dedutivo, que parte do todo para o particular. Vamos ver aqui a frase que está riscada, né? Se nós afirmarmos que todos os livros de filosofia são chatos, este que está ali desenhado é um livro de filosofia. Este livro é chato. Então, nós temos um raciocínio dedutivo possível, corretamente, né, estruturado, enfim. Agora, se a gente alternar essa primeira frase, essa primeira premissa, para muitos livros de filosofia são chatos,
este livro é um livro de filosofia, este livro é chato, então nós não mais temos certeza de que esta conclusão é válida. Por quê? Da mesma forma que muitos livros de filosofia são chatos, alguns podem ser bons, podem ser legais. Então, não existe essa garantia da conclusão que está ali sinalizada pelo número 3. Este livro é chato, né? Poderia ser um livro legal. O terceiro tipo de método científico que vamos conversar nesta videoaula é o hipotético dedutivo. E o hipotético dedutivo vai ser analisado por nós aqui a partir de duas referências da filosofia da ciência. A primeira já é mais conhecida de vocês, que é a popperiana. Então, o método hipotético dedutivo, ele parte de um problema ao qual se oferece uma solução provisória, que depois passa a ser criticada no intuito da eliminação de erros. Esse processo se renova, surgindo então novos problemas. E aí, as autoras trazem uma citação aqui de Popper, né? Em que ele diz: eu tenho tentado desenvolver a tese de que o método científico consiste na escolha de problemas interessantes e na crítica de nossas permanentes tentativas experimentais e provisórias de solucioná-lo. Então, temos um problema, elaboramos uma solução provisória que é submetida à crítica. A crítica, muitas vezes, a partir, por exemplo, de um teste experimental. Essa solução provisória pode, então, vir a ser refutada ou não, como nós já vimos também. Então, a Marconi e a Lakatos, elas sintetizam aqui nesse diagrama essa lógica hipotético-dedutiva vinda de Popper. Então, você parte de expectativas ou do conhecimento prévio, chega a um problema, esse problema é tratado a partir de conjecturas que podem vir a ser falseadas. Então, número 1, problema que surge em geral de conflitos ante expectativas e teorias existentes. 2, solução proposta constituindo uma conjectura, uma nova teoria. Dedução de consequências na forma de proposições passíveis de teste, de falseamento. E aí sim, o 3 seriam os testes de falseamento, tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação e experimentação. Lembrando de algo bem interessante que foi comentado na primeira parte da aula, que nenhuma hipótese sozinha vai a teste. Ela sempre vai a teste junto com outras hipóteses, as hipóteses auxiliares. Elas sempre vão em um grupo, né? Para análise, para experimentação, para teste. Agora, nós também temos o método hipotético dedutivo segundo o filósofo da ciência que acabamos de conhecer, que é o Mário Bunge. Então, para ele, neste caso, são 5 etapas: a colocação do problema, a construção de um modelo teórico, a dedução de consequências particulares, o teste de hipóteses e a adição ou introdução de conclusões na teoria. Vamos conversar rapidamente aqui a respeito desses passos. Então, a colocação do problema envolve reconhecimento dos fatos, descoberta do problema e formulação desse problema. O reconhecimento dos fatos seria um exame, uma classificação preliminar e seleção dos fatos que, com maior probabilidade, são relevantes no que respeita a algum aspecto. A descoberta do problema seria o encontro de lacunas ou incoerências no saber existente que precisem aí de mais investigação. A formulação do problema é colocação de uma questão que tenha alguma probabilidade de ser correta, em outras palavras, redução do problema a um núcleo significativo, com probabilidades de ser solucionado e de apresentar-se frutífero, com o auxílio do conhecimento disponível. Depois, no passo B,
que seria a construção de um modelo teórico, Bunge prevê as etapas de seleção dos fatores pertinentes e invenção das hipóteses centrais e das suposições auxiliares. Então, a seleção dos fatores pertinentes seria a invenção de suposições plausíveis que se relacionem a variáveis supostamente pertinentes. E a invenção das hipóteses centrais e das suposições auxiliares, então, seria uma proposta de um conjunto de suposições que sejam concernentes a supostos nexos entre as variáveis. Por exemplo, enunciado de leis que se espera possam amoldar-se aos fatos ou fenômenos observados. No passo 3, então, dedução de consequências particulares. Então, eu sei que eu apresentei aqui em detalhes, parece ficar um pouco fragmentado, mas vamos lá. Então, colocação do problema, construção de um modelo teórico e agora dedução de consequências particulares. Então, nesta dedução de consequências particulares, abre-se dois aspectos aqui. A procura de suportes racionais e a procura de suportes empíricos. Então, aquele conhecimento que nós estamos elaborando, né, precisa ter ali as suas bases racionais e empíricas. As racionais seriam a dedução de consequências particulares que, no mesmo campo ou campos contíguos, possam ter sido verificadas. Na procura dos suportes empíricos, então, tendo em vista as verificações disponíveis ou concebíveis, elaboração de predições ou retrodições, tendo por base o modelo teórico e dados empíricos. No teste de hipóteses, que é a etapa seguinte, a nossa quarta etapa, Bunge prevê o esboço da prova, a execução da prova, elaboração dos dados e inferência da conclusão. Então, o esboço da prova seria planejamento dos meios para pôr à prova as predições e retrodições feitas. Determinação tanto das observações, medições, experimentos, quanto das demais operações instrumentais. A execução da prova seria a realização das operações planejadas e a nova coleta de dados. A elaboração dos dados seria um procedimento de classificação, análise, redução e outros referentes aos dados empíricos coletados. E a inferência da conclusão seria, à luz do modelo teórico, a interpretação dos dados já elaborados. Por fim, o último passo chama-se adição ou introdução das conclusões na teoria, o quinto passo. Ele prevê a comparação das conclusões com as predições e retrodições, o reajuste do modelo, caso necessário, e as sugestões para trabalhos posteriores. Na comparação das conclusões com as predições, né, então é um contraste dos resultados da prova com as consequências deduzidas do modelo teórico, precisando o grau em que este pode, agora, ser considerado confirmado ou não confirmado. No reajuste do modelo, acontece, então, alguma eventual correção ou reajuste mesmo, né, de acordo com as novas informações aí obtidas. As sugestões para os trabalhos posteriores, isso é importante, gente, acho que não só dentro dessa estruturação do método científico dedutivo, né, hipotético dedutivo, perdão, por Mário Bunge, mas em qualquer pesquisa, independentemente se vocês usarem esse método ou outro, né, é sempre interessante deixar sugestões para trabalhos posteriores, né? Então, caso o modelo não tenha sido confirmado, procura dos erros, ou na teoria, ou nos procedimentos empíricos. Caso contrário, caso de confirmação, o exame de possíveis extensões ou desdobramentos, inclusive em outras áreas do saber. Isso mostra que o conhecimento que vocês acabaram de produzir, o conhecimento científico, né, é frutífero,
Então, ele abre espaço para que novos problemas sejam discutidos à luz desse conhecimento que acabou-se de produzir. Ele coloca aqui, então, né, como parte do último passo do emprego de um método hipotético dedutivo, mas, como eu acabei de falar para vocês, independente do tipo de método, é sempre interessante que a gente consiga fazer essas sugestões, visualizar essa frutividade, né, que o nosso estudo, a nossa pesquisa, o nosso trabalho tem a oferecer. Por fim, nós falaremos do método dialético. As autoras sintetizam esse método em 4 passos. O primeiro se chama ação recíproca, unidade polar ou tudo se relaciona. O segundo, mudança dialética, negação da negação ou tudo se transforma. O terceiro, passagem da quantidade à qualidade, ou mudança qualitativa. E o quarto, interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários. E agora nós vamos dar uma olhada em cada um desses 4 passos que elas chamam de leis fundamentais do método dialético. A primeira lei da ação recíproca, que diz que tudo se relaciona, pode ser compreendida a partir da seguinte forma. Na dialética, o mundo não é compreendido como um complexo de coisas acabadas, mas sim como um complexo de processos. As coisas não são vistas como objetos fixos, mas sim como objetos em movimento. Tanto a natureza quanto a sociedade são compostas de objetos e fenômenos organicamente ligados entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, condicionando-se reciprocamente. Aqui eu lembrei do exemplo de teoria fenomenológica do curso de nutrição que discutia a questão da fome. Lembram que em algum momento a gente viu que a fome estava associada, por exemplo, ao desemprego, à insegurança sobre não conseguir colocar o leite, comprar e adquirir, enfim, o leite para a criança. Então, a fome é um fenômeno social que está, naquele momento, né, aparecendo relacionada a diversos outros fenômenos. Então, a gente até falou naquela ocasião, não existe um fenômeno sozinho, isolado, né? Os fenômenos estão aí e interagindo e enfim, né? Subordinados a interações as mais diversas. Todos os aspectos da realidade, da natureza ou da sociedade, prendem-se por laços necessários e recíprocos. Essa lei leva à necessidade de avaliar uma situação, um acontecimento, uma tarefa, uma coisa, do ponto de vista das condições que o determinam, e assim os explicam. A Lei 2 trata da mudança dialética, do tudo se transforma. Então, vejam, a dialética é dita como a negação da negação, a dupla negação. Vamos ver. A negação de uma coisa é o ponto de transformação das coisas em seu contrário. Uma dupla negação em dialética não significa o restabelecimento da afirmação primitiva, ou seja, não significa que vai se voltar exatamente ao mesmo ponto de partida, certo? Mas sim uma nova coisa, por mais que exista alguma semelhança entre essa nova coisa e o ponto de partida, não são a mesma coisa. Então, eu sei que ainda tá meio esquisito de entender, mas a gente vai continuar aqui para que fique bem claro.
Vocês já devem ter escutado falar a respeito desses três temas aí que estão sublinhados, né? Então, já devem ter ouvido falar a respeito de tese, antítese, síntese, né? Então, a tese, ela é o ponto de partida, ela é uma proposição positiva inicial. A antítese é uma segunda proposição. E essa segunda proposição, ela nega a primeira. A síntese, por sua vez, é uma terceira proposição, que consiste na negação da tese e na negação da antítese, mas por intermédio de uma proposição positiva superior, aquela obtida por meio da dupla negação. Melhorou um pouquinho, mas ainda vamos dar uma olhadinha aqui, né, num exemplo que as autoras trazem e que vai deixar essa questão mais clara para vocês. Vamos lá, então elas sugerem, né? Toma-se um grão de trigo, certo? Para que esse grão de trigo seja o ponto de partida de um processo de desenvolvimento, o que se faz com ele? Põe na terra. Com isso, o grão de trigo desaparece, sendo substituído pela espiga. Então, aquele grão que foi plantado dá início a um processo de desenvolvimento e depois, então, ele desaparece, torna-se uma espiga, que é a evolução da planta, neste caso. Então, esta é a primeira negação. O grão de trigo desapareceu e se transformou numa planta. A seguir, a planta cresce e ela produz, por sua vez, o quê? Grãos de trigo. E então ela morre. Aqui reside a segunda negação. Vejam, a planta desaparece depois de produzir não somente o grão que a originou, mas também outros grãos, que podem, inclusive, ter qualidades novas em pequeno grau. Mas as pequenas modificações, pela sua acumulação ao longo do tempo, segundo a teoria darwiniana, podem originar novas espécies. Então, grão desaparece e se transforma em planta. Planta gera grão. Esse grão gerado não é idêntico ao grão que gerou, né? Aquele do começo. Então, esses novos grãos, é ali que se começa um novo processo. A partir desses novos grãos, o ciclo vai acontecer novamente. Mas não se volta exatamente à condição inicial. Dá para entender, eu acho, né? Então, a dupla negação, que é essa transformação em formas diferentes, enfim, distintas, né? Do grão para a planta, para o grão. Quando restabelece o ponto de partida primitivo, ela o faz a um nível mais elevado, que pode ser quantitativa ou qualitativamente diferente. Ou seja, pode-se produzir vários grãos a partir de um, seria uma questão quantitativa, ou então pode-se produzir grãos que tenham algum tipo de modificação que depois vão gerar uma planta, né, evolutivamente, de alguma maneira diferente daquela anterior, certo? A terceira lei diz da passagem da quantidade à qualidade. Então, uma mudança quantitativa consiste no simples aumento ou diminuição de quantidade. Mas a mudança qualitativa consiste na passagem de uma qualidade ou de um estado para outro. Vamos ver o exemplo. Imaginem um indivíduo que se apresenta como candidato a determinado mandato. Se o número de votos necessário para que ele seja eleito é 5.000, com 4.999, ele continua a ser um mero candidato, porque ele não é eleito. Mas se recebesse 1
um voto a mais, a mudança quantitativa, que seria a contagem do número de votos, determinaria uma mudança qualitativa. Ele deixaria de ser candidato e seria eleito. Da mesma forma, se um vestibulando necessita de 70 pontos para ser aprovado, com 69, ele será apenas um indivíduo que prestou o exame vestibular. Mas com 70, então, com esse número, com essa quantidade, ele passa para uma mudança qualitativa de candidato para universitário. A Lei 4, a última delas, né, fala sobre a interpenetração dos contrários. Considerando que tudo é movimento e que quantidades e qualidades transformam-se, como acabamos de ver, questiona-se qual é o motor de mudança e, em particular, da transformação da quantidade em qualidade ou de uma qualidade para outra nova qualidade. Qual é esse motor de mudança, né? E aí elas nos contam que ele é o contrário. A contradição com o princípio de desenvolvimento. Então, elas fazem uma citação que eu trouxe para cá, de Politzer, né? Citando Stalin, então aqui é um apudezinho, né? Um apude de um apude até. Mas, enfim, elas fazem um apude, né? No qual, então, Stalin diz, né, que em oposição à metafísica, a dialética parte do ponto de vista de que os objetos e fenômenos da natureza supõem contradições internas, porque todos têm um lado negativo e um lado positivo, um passado e um futuro. Todos têm elementos que desaparecem e elementos que se desenvolvem. É a luta desses contrários, a luta entre o velho e o novo, entre o que morre e o que nasce, entre o que perece e o que evolui, é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, da conversão das mudanças quantitativas em qualitativas. Então, o motor da mudança seria essa luta de contrários. Por fim, pessoal, agora encerrando mesmo, né? A Marconi e a Lakatos, elas vão trazer na sequência desse texto aqui que a gente está estudando, mais 7 tipos de métodos aplicáveis à área de ciências sociais. Elas listam o método histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista e estruturalista. Todos esses métodos estão explicados neste que é o capítulo 4, né? Do livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi e da Lakatos. Fica como minha recomendação a vocês a leitura desses tópicos aqui, né? Para que vocês conheçam, então, também esses métodos utilizados aí na área das ciências sociais. Eu já discuti um pouco aqui as referências na primeira parte da videoaula, né? Então, lá nós não tínhamos ainda utilizado o livro Filosofia da Ciência de Kupani, aqui utilizamos para trazer aqueles passos do método científico segundo Mário Bunge. Esse texto a respeito da abordagem fenomenológica da fome é o que eu cito aqui em algum momento, que está lá na primeira parte dessa aula. O mesmo, a origem fetal das doenças, também está como exemplo de teoria explicativa lá na primeira parte. O livro de Lakatos e da Marconi da Lakatos eu já citei aqui. E esse texto, né, gente, do Rodrigues, eu não coloquei ele explicitamente nessa aula, mas é uma apresentação de slides na qual ele apresenta vários aspectos metodológicos da ciência, que vale muito a pena conhecer, está muito bem sintetizado. Por fim, o texto sobre a fenomenologia nuclear também foi utilizado na primeira parte da videoaula para exemplificar as teorias fenomenológicas no ensino de ciências. Lá, eu acabei citando equivocadamente esse artigo
como sendo do Caderno Brasileiro de Ensino de Química, mas não é. É Caderno Brasileiro de Ensino de Física, certo? Muito obrigada pela colaboração, pela atenção e pela participação de vocês. Até a próxima!